Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar mais um tópico. A aula agora é sobre pulverizadores. Opa, deixa eu fechar aqui que eu abri o outro. Pulverizadores. Então vamos falar um pouquinho de pulverizadores, né? É um tema bastante rico em informações. Talvez eu não consiga explanar tudo sobre a questão de pulverização, porque é muito amplo a parte de pulverização. Então a gente vai tocar em alguns tópicos relevantes para a operação de pulverização. Primeira coisa vou mostrar para vocês aqui, ó, a alavanca de controle de um pulverizador, onde você vai ter todo o controle de baixar a barra de pulverização, abrir e fechar a barra de pulverização, a velocidade, e ligar e desligar o sistema de pulverização, que é extremamente importante sobre o aspecto de acionamento, tá? Então aqui eu vou ligar e desligar o sistema de pulverização, baixar ou levantar as barras de pulverização, abrir e fechar as barras de pulverização também. Aqui eu tenho do lado direito todos os botões de acionamento. Isso aqui é chamado controle ARM, comando ARM, né? Então eu vou acionar o sistema de pulverização, como agitação, bomba de solução, entre outros elementos que fazem parte do equipamento, tá? Já vou mostrar uma fração do sistema de pulverização e tudo mais. Outra parte importante na pulverização são a ligação, né, e o desligamento das seções de pulverização. Então veja, a barra de pulverização ela tem a sua metragem, né? Dependendo do pulverizador que você vai trabalhar, se é John Deere, se é uma outra marca, enfim. Existem as seções, né, da barra de pulverização. Então é dividido, né? Aqui no caso são 5 seções, né? E aí eu vou ter os interruptores aqui relacionados que estão vinculados à taxa de pulverização. Então são temas: taxa de pulverização, pressão de pulverização, atingir o alvo, né? Então são conceitos que, para a gente poder explanar de forma completa, dá um treinamento de pelo menos uma semana, né? Escolher a melhor ponta, o tipo de gota, mas eu só vou dar uma explanada geral sobre esse conceito aqui, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, os interruptores que vão do máximo ao auxiliar, tá? Ele tem 3 seletores, sem contando o máximo e auxiliar, e ele vem, o interruptor de seleção é a taxa usada para selecionar 3 taxas no alvo, programadas pelo operador no monitor, tá? Certo? Aí eu tenho os interruptores de ajuste das patolas ou bitolas, né? Alguns chamam patolas, outros chamam bitola, que é a abertura e fechamento dos pneus. Então aqui eu tenho as metragens, ó, vocês podem observar que nós temos as metragens de abertura das bitolas, beleza? Aí eu tenho, para acionar no John Deere, por exemplo, ó, eu abro essa tampa daqui e eu consigo acionar diante desses 3 pontos aqui, ó, ponto A, B e C, né? Interruptor de ajuste da bitola lateral, dianteira, certo? Belezinha? Tranquilo aí? Tomando aqui, tá meio lento, né? O pulverizador é um assunto bem importante, porque tem vários conceitos, né? E assim, um pequeno mau ajuste pode acarretar num mau funcionamento ou numa má aplicação, que a gente sabe que não aplicando corretamente eu posso ter um problema lá na colheita, né? Na questão de rendimento da minha colheita, tá? Então aqui, ó, eu tenho um sistema de um pulverizador John Deere
chamado BoomTrack Pro. O que é isso, né? Responsável pelo nivelamento automático da barra de pulverização. Então aqui, ó, esses 5 itens que vocês estão vendo aqui são sensores que vão fazer o controle da altura da barra de pulverização. Então, às vezes você entra numa curva de nível, né? E aí você quer manter aquela altura, porque é importante a relação de altura na pulverização. Isso está vinculado ao tamanho de gota que eu vou estar acionado e também ao tipo de ponta que vai lá na barra de pulverização, né? É importante essa questão aí. Bem, ele tem um sistema de 5 sensores para que eu possa manter a altura que eu configuro no monitor, por exemplo. E a vantagem é o que? Aumenta a precisão e eficiência na aplicação, facilita a operação reduzindo comandos, então não preciso ficar toda hora mexendo na máquina ou no monitor para ajustar a altura, tá? Durante a pulverização pode-se configurar a altura de trabalho da barra para proporcionar uma altura constante em relação ao solo ou da folha da planta. Então é um aspecto importante, porque se eu tiver a barra muito alta em relação ao alvo, o que vai acontecer? Dependendo do tipo de gota, vai descer e antes que ela chegue no alvo, ela pode evaporar, certo? Por isso que é importante também as condições climáticas na pulverização, certo? Esse sistema, o SprayStar, realiza o controle de todas as funções de pulverização e mantém o operador informado de eventuais problemas com a pulverização pode ocorrer. Então aqui vocês estão vendo uma pequena amostra da tela do monitor e aqui a parte traseira, parte central traseira do pulverizador. Eu queria mostrar aqui para vocês a questão do simulador relacionado à pulverização, tá? Eu vou mostrar aqui. É interessante que assim, ó, vocês podem acessar. Então assim, tem um site que está relacionado aqui. Vocês podem entrar nesse site, fazer um cadastro simples para que vocês possam simular tanto o monitor, ó, o site é esse aqui, ó, displaysimulator.deere.com. Lembrando que isso aqui é o monitor da John Deere, né? São monitores da John Deere. E aí eu posso mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, beleza. Então aqui, ó, só para que vocês possam entender, vocês podem fazer simulações relacionadas ao uso do monitor da John Deere. Então aqui, ó, aqui o que vocês estão vendo nessa é a tela do monitor da máquina, tá? Então aqui eu vou ter, ó, as pressões relacionadas ao bico, ao tamanho de gota, né? São informações que vão aparecendo na tela. Eu tenho aqui, ó, o alvo, que é a relação da pressão. Eu tenho o valor de pressão da bomba de solução, tudo em pressão, né? Eu tenho aqui, ó, um indicativo de eficiência. Então no caso aqui ele está me dando galões por hectare. Isso aqui às vezes acontece, né? De mostrar como é. Isso aqui é um site, então ele pode dar uma osciladinha, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho o tanque, aquele tanque fica atrás da máquina, né? Então aqui todo o volume relacionado. Esse azul que vocês estão vendo aqui, ele vai conforme vai diminuindo o volume, né? Vai mostrando na tela. E eu tenho aqui as seções de pulverização, né? Então todas essas seções aqui são lá na máquina atrás, beleza? Todas as seções indicadas aí. Então quando você está mostrando essa operação aqui de pulverização, eu posso estar relacionando aqui ao monitor. Aqui eu tenho os tópicos relacionados, né? Ó, então aqui, por exemplo, sistema definição de altura, né? Que a gente estava falando agora há pouco, que é o BoomTrack Pro. Então eu posso definir a altura relacionada. Eu quero uma altura padrão, então eu vou aqui e configuro relacionando as seções aqui, tá? Então aqui, ó, por exemplo, posso fazer uma forma bem simplificada, né? Ó,
eu não vou mostrar em muitos detalhes, porque isso aqui, como é internet, então oscila a conexão. Então, Boom Track Status. Então aqui ele vai mostrando cada seletor desse num círculo, vai mostrando se você está fazendo as configurações corretas. Ao final, ele vai mostrar um círculo todo verde com a letra A, tá? Então é interessante que numa oportunidade vocês possam aí entrar nesse site, fazer um cadastrinho rápido, e aí vocês podem mexer nesse simulador. Tem simulador aqui de trator, não deu tempo para mostrar para vocês, mas também é possível vocês acessarem o de trator, de colheitadeira. Então assim, é interessante depois vocês acessarem aí e fazerem as simulações, né, como gostarem. E é outro ponto importante, né? Aprender mais sobre calibração, configuração nos pulverizadores, que tem bastante. Então, ó, só relembrando, né? displaysimulator.dir.com. Beleza? Depois vocês entrem aí, o meu ficou oscilando. Também tem a questão da internet, para não ficar perdendo tempo e o vídeo ficar longo. Beleza? Certo? Vamos voltar aqui para nossa aula de pulverização, porque tem muito assunto, né? Pulverização é um assunto muito importante. E aí, a importância do Spray Star: oferece uma pulverização precisa, ajuda na redução de custos de aplicação, né? Para não ficar gastando muito defensivo, né? Então é interessante que vocês vejam isso aí, tá? A Section Control é aquelas seções que eu mostrei para vocês no monitor, tá? Então tudo isso está relacionado às seções da pulverização. Então deixa eu colocar aqui, né? Aqui, pronto, tá aqui, ó. Vai do L5 ao R5, né? L se refere a left, esquerda, R se refere à direita, right, tá? E o C é central, beleza? Né? Se posicione do pulverizador, né? E aí vem os bicos. Bicos, aqui eu só vou colocar uma amostra relacionada aos bicos, tá? Então a grande importância de você escolher o bico para a pulverização, né? Ou ponta, né? Alguns chamam de ponta. Então outro aspecto importante é escolher o melhor bico dependendo da sua aplicação. Então assim, eu coloquei alguns casos aqui, e aí eles estão associados aqui ao tipo de gota, né? É muito provável que vocês já conheçam isso, né? Então eu tenho o tipo de gota: muito fina, fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa. As cores relacionadas, então cada cor dessa está relacionado com o tipo de gota. E eu tenho os valores aproximados aí que eu vou trabalhar, tá? Cada bico desse aqui, né? Vocês tem um site da John Deere e tem um site da Coman, que é especializado nesse tipo de gota. Jacto também é muito interessante, as informações que vem da Jacto. Então aí, ó, tem o bico e tem a ponta. Então vocês percebem que cada código desse aí está relacionado para um tipo de defensivo que eu vou trabalhar, né? Então se você pega aqui, por exemplo, ó, aplicações gerais: inseticidas, herbicidas, fungicidas em lavoura aberta, eu vou usar o LDX Guardian. Dessecante e pré-emergentes, eu vou usar ULA, que é essa ponta aqui, tá, galera? Inseticidas e fungicidas em lavouras fechadas é o TEC. E aí, cada um desses aqui está relacionado com o formato que ele vai mostrar na pulverização: se é cone fechado, cone aberto, leque. Então tudo isso deve ser feito, tá? Aí eu tenho a calibração de vazão dos bicos. É muito importante que vocês façam esse procedimento aí, esses valores iniciais, façam isso com água, tá? É importante, eu acredito que vocês já saibam disso. Fazer com água para evitar a utilização de defensivo, né, próprio, beleza? Então é importante fazer a calibração
com água lá, ó. Use a mesma rotação de trabalho de campo, colete a água que sairá do bico, marque o tempo de coleta, compare as vazões, vazão real da ponta e vazão exigida. Então é importante também definir a vazão. A vazão vai estar relacionado com o bico que você está usando, que é o tipo de gota que você vai trabalhar e qual é o tipo de aplicação que você vai usar, né? Então é muito importante essas informações relacionadas à pulverização. E aqui eu coloquei um passo a passo para que você possa utilizar na sua configuração. Então enche o tanque com água, prepare a solução, verifique se as válvulas estão na posição de pulverização, abra as barras, posicione a altura, ligue as seções, ligue o interruptor de bomba de solução e ligue o interruptor de agitação, né? Então aqui eu tenho um passo a passo sobre como você pode proceder para testar a vazão, testar se eu consigo atingir no alvo e tudo mais, certo? Beleza? Vamos continuar aqui, né? Vou mostrar para vocês, para que vocês possam ver bonitinho como é que é o funcionamento. E detalhe, né? Essa questão aqui de pulverização, ela é muito importante porque tem vários tópicos a serem comentados. Eu vou mostrar aqui para vocês um outro sistema aqui, que é a questão das soluções dos acionadores, que mostra o seguinte, ó, eu tenho essa imagem aqui à esquerda, é o tanque de água limpa. Eu tenho o tanque principal, que é aquele grandão que fica atrás da máquina. Eu tenho aqui, ó, o tanque aonde eu vou colocar o defensivo, sem líquido, sem pó, né? E aqui eu tenho as barras de pulverização. Então, por quê? Às vezes você precisa fazer limpeza. Então, e aqui, ó, aqui são as alavancas de acionamento. Então, se você observar embaixo da máquina, se você observar nas laterais da máquina, eu vou ter essa relação das alavancas de acionamento, né? Então é muito importante que você veja essas alavancas da máquina para que você possa acionar o caminho correto do que você está precisando. Então, ó, eu tenho aqui alguns cenários que eu posso estar utilizando, né? Ó. Então, e aí, veja, eu posso encher com água. Então, percebam que tudo vai depender das alavancas acionadas. Então, aqui eu estou enchendo o meu tanque de solução com água. Então, eu quero encher só o tanque. Então, vejam que tem as alavancas que devem ser acionadas para que a água possa caminhar até o tanque, tá? Então, isso aqui é quando encosta o caminhão-pipa, eu quero encher o tanque aqui, ó, com água. Então, esse é o caminho, né? Aí temos outros caminhos relacionados, né, para que eu possa fazer o procedimento de acordo com o que eu queira. Lá, ó, passa pela bomba de solução. Um detalhe importante, ó, que vocês vão observar é o seguinte: percebam que essas tubulações eu tenho água, né, água, alguns na cor com azul mais forte e azul mais fraco. Isso significa o quê? Isso significa a pressão, né? Então, quando eu tenho esse azul mais claro, mais forte aqui, ó, significa que é uma pressão maior. E esse azul mais clarinho é uma pressão menor, certo? Beleza? Vamos ver o próximo aqui, cenário 3, né? Então, assim, ó, aqui utilizando o tanque de defensivo, né, ó. Aqui já considerando que o tanque de solução já tem a água, então eu quero que a minha solução, o meu defensivo, chegue até esse tanque aqui traseiro da máquina, tá? Então esse seria o caminho para que mostre aonde eu devo ligar ou desligar, né? Então aí, ó, as alavancas que vão mostrando. Tem que tomar cuidado com as alavancas para você não acionar a incorreta, né? Por quê? Para você não acionar uma alavanca errada e aí, ao invés de ir lá, por exemplo, a barra lá, ó, barra de pulverização, tá vendo?
Isso, por exemplo, é um acionamento para testar os bicos de pulverização, se todas as seções estão funcionando corretamente, né? Então são cenários que vão sendo mostrados para que a pessoa, quem opera, né, o equipamento, saiba qual alavanca eu devo fechar, qual alavanca eu devo abrir, para que se chegue no objetivo final, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, é uma pulverização com agitação. Então, na verdade, agitação não é que dentro do tanque tenha uma hélice ou igual um liquidificador, né? Na verdade, é só a recirculação da solução, né? E aqui eu já estou fazendo a minha pulverização, certo? Então, só mostrando alguns cenários para vocês, ó. A questão do tanque limpo, como que eu posso acessar o meu tanque limpo, ó? Qual é a alavanca que eu devo estar acionando? Ela passa pela bomba de solução, né? A bomba de solução está posicionada aqui, ó lá. Quais são as alavancas que eu devo abrir e fechar para fazer o acionamento? Então, ó lá, ó. Limpeza, né? Então aqui seria a limpeza do tanque de solução aqui, ó. E aqui é um reservatório de água limpa, tá? Então é todo esse processo que eu devo utilizar de abertura e fechamento das alavancas relacionadas, né? Outro ponto, né? Limpeza da bomba, né? Passagem pela bomba. A bomba de solução também é importante que vocês façam alguns testes nela, calibração. Isso pode ser feito pelo manual, né? Olha lá, limpeza da bomba, né? Para fazer aquela limpeza que é necessário da bomba, tá? Então isso aqui é só um demonstrativo de como que eu devo proceder em determinadas funções na operação de pulverização. Quais são as alavancas que devem ser abertas e quais alavancas devem ser fechadas para esse processo, né? Então, como pulverização é um tema muito grande, muito amplo, então aqui eu coloquei alguns pontos, pincelei algumas possibilidades para que vocês possam entender um pouco melhor sobre a questão de pulverização, certo? O importante, o fundamental está relacionado à taxa de aplicação, à pressão utilizada, à vazão na pulverização, e tudo isso vai depender qual é o tipo de ponta, qual é o tipo de defensivo que eu estou usando, se é herbicida, fungicida, inseticida, dessecante, beleza? Certo? Então isso aqui foi uma pincelada sobre a operação de pulverização, para que vocês possam entender alguns tópicos vinculados a essa operação. É importante que vocês, quando puderem, acessarem o site que eu comentei, para que você possa entender um pouco melhor sobre o funcionamento dos monitores. Caso você não tenha esse conhecimento todo, é importante você dar uma visitada nesse site para entender como é a relação tanto para o trator, colheitadeira e agora pulverizador. Joia? Galera, muito obrigado e até a próxima!